Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Tricast. Neste novo episódio estivemos à conversa com o Vasco Vilaça, atleta português que se sagrou vice-campeão do mundo com apenas 20 anos de idade e que atualmente é o melhor atleta português no ranking mundial. Uma conversa onde falamos de toda a jornada do Vasco até chegar ao mais alto nível e de como são os bastidores da vida de um triatleta que compete nos maiores palcos do triatlo internacional. Fiquem connosco e com o Vasco Vilaça em mais um episódio do Tricast. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Belaka, the 20-year-old, getting the silver. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricast. Desta feita temos provavelmente o nosso mais ilustre convidado, o homem até verificado no Instagram. Está connosco o Vasco Vilaça. Bem-vindo, Vasco. Olá, David. Olá, Hugo. Muito obrigado pelo convite. É com grande prazer que estou aqui à conversa no Tricast. Muito bem. Então, neste fim de semana, estiveste cá em Portugal, no Campeonato Nacional de Estafeta Chapéu, a representar o teu clube, o Benfica. O que é que gostou mais? A prova ou tirares as 1001 fotos que pediram e autógrafos? E competir em Portugal é sempre espetacular, diria eu. Gosto muito de ir a Portugal, seja qual for a prova, porque é um bocadinho voltar à base de onde eu comecei, ou seja, voltar ao circuito nacional e voltar a ver pessoas que eu não via há muito tempo. Traz muito boas memórias. E depois, claro que adoro quando estão à mistura atletas mais novos. Gosto sempre bastante de estar à conversa com eles e ter a oportunidade de fazer uma parte diferente nas provas daquilo que estou habituado. Normalmente é sempre focado na minha prova e não há conversa para ninguém. E acaba por ser algo mais social. Adorei estar lá em Sor. Ainda sem bem. dúvida. Em parte, nenhuma das partes foi muito complicada, diria, seja tirar fotos ou falar com os miúdos e fazer a prova. Também uma prova tão curta como foi, também diria que não dá muito tempo para aquecer. Claro que gostou, mas também se recupera rapidamente depois de 20 minutos de prova. Muito bem. Muito bem. Sim. Olha, nós gostávamos de começar agora a nossa parte mais de entrevista com o teu início no triatlo. Nós sabemos que tu começaste muito novo, apenas com 6 anos, no Belenenses. E a nossa questão é, como é que tu vieste parar ao triatlo? Ou seja, o que é que te fez escolher o triatlo em vez de escolher outra modalidade qualquer? E como é que foi esses primeiros anos na modalidade e como é que tu foste ganhando o bichinho pelo triatlo? Bem, o meu início no triatlo foi há muito tempo, ou seja, a minha memória não é 100%, ou seja, acho que alguns detalhes são capazes de não ser 100% o que aconteceu, porque nessa altura, há coisas que não me lembro exatamente e há coisas que a memória de um rapaz de 6 anos Sim, claro. ali à volta exatamente o que se passou. Não, mas começou no Belenenses, como tu disseste, com 6 ou 7 anos. Acho que foi no fim de 2006, penso eu. Foi fim de 2006 ou fim de 2007 que eu me juntei ali ao triatlo dos Belenenses, muito levado pela influência da Vanessa na altura, ou seja, acho que foi o meu caso e o caso de muitos outros miúdos na altura, que ao ver a Vanessa fim de semana após fim de semana ser falada na televisão, ser falada na rádio e falar-se triatlo, eu na altura gostava muito de andar de bicicleta, gostava muito de correr e um bocadinho acho que é a história típica de os meus pais queriam que eu aprendesse a nadar, juntaram-se as três coisas e acabei por experimentar o triatlo com a minha irmã, com a Vera, que na altura foi a Vera até que puxou bastante para o triatlo, pelo que eu me lembro, que ela gostou muito da ideia e quis logo juntar-se à equipa. Eu sempre fui um puto bastante rabugento. Eu lembro que na primeira oportunidade de me juntar a Belenenses eu não quis, por acaso. Fiz uma choradeira enorme, que não queria fazer triatlo, que queria ir para o futebol, que queria fazer
não queria fazer triatlo. Mas, e depois acho que houve um treino de passar pouco tempo. Eu costumava ir pedalar com o meu pai, ou pedalar, quer dizer, brincar com a bicicleta com o meu pai para o Quel do Amaral. E houve um dia qualquer, por coincidência, nós fomos para lá ao mesmo tempo que a minha irmã estava a treinar com o resto do grupo dos belenenses. E eu acabei por, pronto, apanhei lá o grupo e juntei-me a eles e, epá, diverti-me imenso com os rapazes do resto do grupo. E era a fazer pequenas competições nos trilhos, ou era a tentar saltar, ou não me lembro. Lembro-me que adorei e mal acabei esse treino foi, ok, eu quero fazer triatlo, afinal isto é bem de giro. E pronto, e foi desde aí que me juntei. Foi mais quase pela diversão que te proporcionava a modalidade do que propriamente naquela parte competitiva, no fundo. Exato. Acho que com essa idade, ou seja, com 6 ou 7 anos, não entrar no triatlo pela competitividade, acho que não é nada muito saudável. Ou seja, acho que é muito. Eu ia para o treino não porque eu queria treinar, eu ia para o treino porque os meus amigos estavam lá e era lá que eu queria estar com eles. Exatamente. Foi. E nós, por acaso, temos aqui uma história que tu não deves estar à espera de nós sabermos, mas nós sabemos que tu, quando ganhaste o teu primeiro troféu, chegaste a casa e esvaziaste uma prateleira no teu quarto e disseste, agora esta prateleira é para os troféus. E na altura, acho que foi em 2008, pelo que me disseram, tu ganhas uma segunda vez e chegas a casa e dizes, não, já não vai ser este, vai ser uma prateleira maior, e esvaziaste uma prateleira maior. Ainda te lembras disso ou não? Eu já ouvi essa história, acho que a minha mãe já me contou essa história, mas eu não me lembro nada disso. Acho que o que eu me lembro assim que foi uma história engraçada da primeira prova, acho que foi a primeira medalha que eu ganhei. Acho que a primeira prova que eu ganhei, ou seja, não foi a primeira medalha foi em terceiro lugar, em Massamá, pelo que eu me lembro. Acho que foi no Jamor, no ano a seguir, em que eu ganhei a prova. Sim, acho que esta prova que eu estou a dizer é o do Atlo do Jamor, sim. E acho que eu cheguei a casa e disse ao meu pai, agora já percebi o que é triatlo. O que é triatlo? Já andava há 2 ou 3 anos a fazer aquilo e mesmo assim ainda não tinha percebido o que é que eu estava a fazer. É verdade que nos primeiros anos também choravas muito? Para entrar nas provas para a água e tudo mais? Eu acho que isto é outra memória que eu tenho, que acho que uma das minhas primeiras provas, acho que o meu primeiro ano inteiro eu recusava-me a fazer triatlos. Recusava-me porque eu tinha medo da água, tinha medo, bem, na minha imaginação era porque havia tubarões ou porque havia crocodilos na água, não sei. Pronto, um puto bem pequenino, eu olhava para a água, via lá uma alga, pensava, fazia logo uma imaginação que estava ali um tubarão a nadar e não queria entrar para a água. E acho que me lembro que houve a certa altura passada, pronto, depois meus pais me levarem a 5 ou 6 provas em que eu chegava lá e recusava-me a entrar para a água, que eles houve um dia que disseram, ok, vamos agora para a prova, mas vamos levar a Vera, tu não precisas vir que tu não fazes a prova. E acho que eu disse, não, leva-me na mesma, desta vez faço. Que lembro-me porque houve essa coisa, porque eu, antes da prova, nunca foi de não gostar do triatlo, não gostar da competitividade, isso eu sempre gostei. Lembro-me que tinha muito medo da água, chorava porque tinha muito medo da água. Mas acabavas por fazer sempre as provas? No início não. Às vezes recusavas-te? Os triatlos que eu lembro-me que depois dos outros partirem, passado 5 minutos, tipo, sentia-me bem mal, fogo, podia ter ido. Exato. E depois ficava ali, toda a gente foi competir e ficava eu olhado do lado de fora e não gostava nada. Sim. Não gostavas nada, exatamente. Foi... Desculpa. Diz. Não, ia dizer que foi no cartaz, por acaso, que eu lembro que foi o primeiro triatlo que eu fiz, que foi onde consegui, pronto, conquistar esse medo, ou ultrapassar o medo, que foi um triatlo nos Benjamins, aquilo eram 50 metros. E a zona de partida, a zona de saída da água eram 50 metros, ou seja, os Benjamins, tipo, a natação era tipo pela praia. Entrar e sair, quase. Pois. Ou tinhas pé o caminho todo, porque era tipo... ok, sim. Ou seja, houve putos que nem nadar, ou seja, iam mesmo a andar. Eu lembro que eu nadei e tudo, mas só a coisa de saber que tinha ali o pé se precisasse e que podia sair da água quando precisasse. Foi bom, foi tipo uma adaptaçãozinha ali. Tirou-me o medo e isso foi o meu primeiro triatlo de sempre e depois a partir daí nunca mais parei. Ok. Em relação ao Belenenses, ainda apanhaste a Maria João? Apanhei, mas acho que foi muito pouco tempo. Okay. Eu lembro-me do Cavaleiro. Do Cavaleiro, exatamente, sim, exatamente. Pronto, eu apanhei mais São Maria João. São Maria João. Ainda me lembro, da outra vez estávamos a falar aqui com eu e o Hugo a preparar isto, eu ainda me lembro de eu te encontrar, lembro-me várias histórias contigo dessa altura. Primeira gala do triatlo,
no Casino do Estoril, Salão Preto e Prata. Yeah, Nós yeah, os yeah. dois, a Vera e o Mitos na altura, a brincar, miúdos que éramos, estávamos a brincar no par de fora, e ainda me lembro de uma que ainda acho que é anterior a essa, que é eu, e cruzámos-nos, nada combinado, eu, tu, a tua irmã, o teu pai e o meu pai, a fazermos o reconhecimento da prova em Sines, há muitos anos atrás, só para teres noção das coisas que eu ainda me lembro. Portanto, vá, acho que lembro de ti sempre desde pequenino e, portanto, é bom Não, mas também ver. Esse Salão Preto e Prata, mesmo assim, uma memória, é daquelas memórias que eu tenho, memórias que eu tenho de quando era mais novo, porque para mim foi, eu lembro-me, acho que, pá, dos maiores espetáculos que eu já vi na vida, tipo no casino, aquilo era lindo, era assim um jantar, nunca tinha eu na vida, tive um jantar tão, acho que até hoje raramente tive jantares tão bons também. Assim, sim, tudo bué bem vestido e tudo mais, aquilo teve muito nível, foi uma real gala, tipo, foi mesmo impressionante. Muito bem. Então, e agora vamos aqui, avançando um bocadinho ao longo da tua carreira, tu ainda és tão novo, tu tens 20, estás com quantos anos agora? 22? 2? Tão novo, portanto ainda és uma criança. Já não sou bem uma criança. Já não és bem uma criança, mas é tão um percurso. Quando é que tu começaste a perceber que isto podia ser tipo a tua vida? Ou seja, quando é que começaste a sentir que o triatlo podia ser mesmo algo em que eras bom, em que destacavas e que podias fazer isto de vida e ser tão bom? Quando é que percebeste que eras tão bom, basicamente? Quando é que percebi que era tão bom? Que eras tão bom, exatamente. Eu diria, bem, perceber que era bom é uma coisa, acho que é algo, isso tem a ver com a autoconfiança, e eu diria que, felizmente, cedo, com o apoio que tinha dos meus pais, era algo que eu acreditava muito em mim mesmo. Daí, desde cedo, também ter bons resultados e ter-me dado tão bem nas provas desde pequenino. Eu diria ali o salto para quando é que eu acreditava que podia tornar-me num atleta profissional, ou num atleta, pronto, principalmente profissional, ou seja, porque existe a parte de podes ser atleta elite, mas para mim... Mas não sejas profissional, claro. Para mim, profissional significa mais, significa tudo à volta dos resultados, tudo à volta do objetivo olímpico, saber... Sim. No fundo, vives exclusivamente do triatlo. Exatamente. Bem, eu diria que não é nada que foi assim um dia eu decidi, afinal eu sou bem bom, afinal eu posso ser triatleta. Foi devagarinho, ali nos primeiros títulos internacionais, comecei-me a perceber que se eu consigo nesta geração estar na frente, estar nos pódios, daqui a 5 anos, esta vai ser a geração que também vai estar nas WTS, ou seja, não... Exato. Ou seja, tratava-se muito de conseguir manter esse nível que eu já tinha conseguido como youth e como júnior. Diria que por volta, muito, muito perto dos 18 anos, quando acabei o secundário, para mim foi a memória que eu tenho, que foi assim, um momento que marcou-me bastante, que foi em 2000, se não estou errado, 2018, é 2018 ou 2019, que eu, no fim da época, tive a oportunidade de ir fazer as minhas primeiras taças do mundo mais internacionais, ou seja, já tinha feito uma ou outra em Tijovaros, aqui na Europa, mas foi quando eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, fui a Sarasota fazer a Taça do Mundo lá, depois fui a Salinas, ao Equador, fazer a Taça do Mundo lá, e depois por acaso isto foi no fim da época, acabei a época no Funchal, na Taça da Europa, pronto, não era na Taça do Mundo, mas no fundo foi esta viagem toda, ou seja, estive fora de casa durante um mês inteiro, a viajar inteiro nestas competições, e eu lembro-me que isto marcou quando cheguei a casa e voltei a casa depois disto tudo, foi, estas provas não correram nada bem, mas se eu conseguir, eu quero ter isto como meu trabalho, ter a possibilidade de viajar o mundo inteiro, ter a possibilidade de não só conhecer montes de pessoas, mas de ver e de aprender sobre culturas diferentes. E ao mesmo tempo o próprio ambiente nestas provas, ou seja, poder ter tudo aquilo que eu tinha nas provas como um trabalho, ou seja, ser, olha, hoje vou trabalhar e o meu trabalho é estar ali naquele ambiente fantástico. Sim. Exatamente. Com que eu adoro dar-me e pronto, até hoje eu tenho muito gosto em fazer parte desta família. Disseste aí uma coisa que acho que há pouca gente que percebe isso, e mesmo atletas que acho que percebem isto. O triatlo, o desporto no geral, é o melhor trabalho que alguém pode ter. As pessoas não têm a noção muitas vezes do luxo que é, porque é um trabalho, é algo que tu realmente gostas de fazer.
e que estás com os teus amigos e que viagens, é um trabalho muito difícil e cá neste país então ainda mais difícil é, mas é um trabalho muito, muito bom e muitas vezes as pessoas não entendem isso, acho que às vezes não há uma ideia disto e eu lembro-me que quem me fez acordar para esta situação até foi uma pessoa que os pais da Sara Tenrinho, o Paulo Tenrinho, que uma vez me disse isso, pá, vocês... E disse-me isto e eu nunca mais me esqueci. Vocês estão com a melhor profissão do mundo, estão a fazer uma coisa que gostam e que é super bom, é super divertido no final do dia. Ou seja, é um luxo isto do desporto. E acho que há pouca gente que percebe isso e tu percebeste isso cedo, com 18 anos. E eu acho que isso mostra bem o carácter como atleta que tu tens e que honestamente eu admiro já há anos e anos. Portanto, acho que isso... Cá está, uma coisa que muita gente com mais velha que não se apercebe e tu apercebeste muito cedo. E isso faz a diferença como atleta, basicamente. Acho que isso faz imensa diferença. Eu acho que depende sempre, porque há muita gente, há pessoas que eu vejo que não têm o mesmo gosto muitas vezes nesta vida. Ou seja, é muito... Se tu tens o gosto nesta vida, uma pessoa tem que abdicar de muitas coisas à volta e é um trabalho duro, não é? É muito mais duro do que parece, ou seja, como eu disse, não ser atleta elite, mas ser atleta profissional é um trabalho bastante duro, porque há muito que se passa à volta para poder viver disto, que é preciso trabalhar bastante, porque infelizmente o triatlon é um desporto em que temos uma federação ou uma empresa que nos paga dinheiro que chega Exatamente. Ou seja, é preciso trabalhar muito para conseguir crescer dentro do desporto. Mas sem dúvida que eu diria que quando há o gosto por fazer isto, quando se encontra o gosto por isto, pá, para mim não me via a trabalhar noutra coisa, ou seja, e também é que seja, mesmo que eu tenha outros sonhos, e eu estava na universidade e eu adorava engenharia informática, que era uma das coisas que eu estava mesmo a gostar muito de trabalhar, e adorava mesmo trabalhar com aquilo, mas eu sei que daqui a 10, 15 anos tenho mais tempo, depois daqui a 10, 15 anos 30, 40 anos para poder fazer isso. Exato. E é uma coisa que eu posso fazer agora. E por isso é que é mesmo, acho que quando se tem a oportunidade, é mesmo agarrar-nos com tudo o que termos a essa oportunidade. Exatamente. Pronto, e falaste aí dessas também tuas aventuras lá fora e tu tens uma grande aventura lá fora, não é? Tu foste viver cedo para a Suécia. Que acho que se calhar tu consideras o grande ponto de uma grande reviravolta na tua vida. Como é que foi a adaptação ao país, à cultura, aos treinos e a tudo mais? Porque aquilo foi literalmente um mundo novo. Eu já fui para a Suécia bastante novo, já foi há 7 ou 8 anos atrás agora. Já há muito tempo. Já foi há bastante tempo. E na altura foi uma aventura enorme. Uma aventura enorme que eu gostei muito, mesmo quando era... Não é agora, eu agora aprecio muito ter tido que os meus pais não me obrigaram, mas que de certa forma me fizeram ir para a Suécia e me fizeram ter essa aventura toda. Mas lembro-me mesmo quando era novo que, pronto, porque na altura tinha 13 anos, que ir para um país novo e de repente tinha que me desenrascar a falar. Eu falava muito mal inglês, mas lembro-me que dentro de 2 meses eu aprendi a falar inglês suficientemente bem para falar com toda a gente, porque é quando uma pessoa precisa desenvolver. Sim, claro. Exato. E acho que foi das coisas que me fez também, sendo, pronto, nos júniores e nos youth, ter tão bons resultados, é que eu, ao ter saído de Portugal com 13 anos, e ao ter saído, eu depois saí de casa dos meus pais com 15 anos, fui obrigado a desenvolver-me, a ter responsabilidade por tudo o que faço. Claro. E isso depois ajudou-te no triatlo, ajudou-te a ter mais disciplina, mais compromisso. Yeah. Exatamente, ou seja, fui obrigado a muito cedo a aprender a tratar de mim, se eu quero ir treinar, não é porque os meus pais me dizem para ir treinar, é porque eu vou ao treino. Sim. Exato. Se eu quero estar em condições no treino, é porque eu fui para a cama a horas, não foi porque alguém me disse para ir para a cama a horas. Ou seja, e tudo isso é uma disciplina que me veio muito cedo, tendo tido essa aventura um bocadinho bastante cedo e hoje estou muito agradecido por isso ter acontecido, sem dúvida. E como é que foi essa transição? Tu estavas, na altura que foste para lá, estavas no Belenenses ou não? Ainda estavas no Belenenses e depois arranjaste um novo grupo de treino, um treinador. Como é que foi esse processo? Como é que conseguiste fazer essa transição? Bem, a transição teve vários pontos diferentes. Eu estava em Portugal em 2000, isto foi no verão de 2013, penso eu, que eu fui para a Suécia, e estava com o Rudy Bernardo, do Belenenses, que era o meu treinador, e continuou a ser o meu treinador quando eu fui para a Suécia, ou seja, ele mandava-me
anos, mandava-me, mantinha ali em contacto para eu poder ter esse apoio, porque o triatlo na Suécia agora é um bocadinho maior, mas era bastante pequeno. E não havia exatamente uma equipa de triatlo. Mas eu acabei por me juntar à equipa de natação, a juntar-me à equipa de ciclismo, juntar-me à equipa de corrida, juntamente com a Vera, felizmente, tinha ali a Vera que me apoiava muito, que é uma pessoa que, se vocês a conhecem, sabem que tem ainda muito mais cabeça que eu, ou seja, nesta altura que eu era muito novo, fez com que eu, ou seja, mantesse focado e continuasse Era quase a tua agente, basicamente. Não diria a gente, mas foi a minha companhia que fez com que eu continuasse o triatlo, diria eu, porque sem ela, provavelmente no meio disto tudo, porque como eu disse, desde o início eu estava no triatlo por causa dos amigos, e quando tu estás a treinar e tens um grupo de natação, um grupo de ciclismo, um grupo de corrida, e nem sequer falas muito bem a língua que eles falam. Claro, não desenvolves essa relação. É muito difícil desenvolver a relação, porque quando não falas exatamente a língua é sempre muito mais difícil desenvolver a relação, e quando estás sempre a trocar de grupo, ainda mais. Sim, sim. E ao ter ali a Vera todos os dias comigo, fez com que, pronto, continuasse a ter o gosto em ir aos treinos, ou seja, porque tinha lá ela comigo e íamos muito nas aventuras todas, em que não percebíamos nada do que é que se passava à volta, não percebíamos o que é que as pessoas nos diziam, pronto, estávamos lá na nossa própria aventura no meio do resto. Ou seja, e depois acabou por ser exatamente, não sendo, ou seja, pensando no triatlo, era um momento um bocado complicado e não foi nada que para o treino e que para o meu desenvolvimento fosse muito bom, por causa de estar sempre a trocar de grupo. Mas foi ali uma altura de transição. Exato. Quando eu primeiro fui para a Suécia. E o que aconteceu foi com 15 anos, quando eu ia começar o secundário, que eu decidi aplicar... como é que se diz em português? Apply. Sim. Aplicar. Candidatar-te. Candidatar. Para vamos lá, como é que eu explico isto? Uma escola secundária especial para os melhores triatletas suecos, que eram alunos da escola secundária. Ou seja, imagina, cada desporto na Suécia tem a sua própria escola secundária. E é assim, e neste caso, pronto, eu fiz a candidatação para a prova para a escola de triatlo. Isto, quando eu digo escola, a escola e o triatlo não tem uma coisa a ver com... Eu não ia estudar triatlo, mas sim. Esta escola secundária tinha como professor o meu treinador de triatlo e como professor um segundo treinador que também era treinador de natação. E tinha acesso à piscina, tinha acesso a um grupo todo de treino, tinha acesso ao ginásio, tinha acesso a tudo o que eu necessitava para poder treinar e ter um bom grupo de treino. E o que acontecia é que no início de cada ano toda a gente que quisesse podia candidatar-se a entrar para a escola e depois eram normalmente 2 rapazes e 2 raparigas da Suécia toda, melhores, que iam lá fazer testes e não sei o quê, que eram escolhidos para entrar. E eu acabei numa prova qualquer que eu fiz na Suécia, lembro-me que vi este grupo foi assim uma coisa que me fez lembrar um bocadinho os grupos portugueses ou os clubes portugueses, que era um grupo que se dava muito bem, que eram montes de putos, mas que se divertiam uns com os outros, que estavam lá para fazer a prova, mas mais que isso, antes da prova, depois da prova, estavam lá nas suas brincadeiras. E eu gostei muito disso, então acabei por candidatar-me para ir para esse secundário, e foi aí que eu, pronto, entrei, e onde acabei por conhecer o meu treinador, que foi o meu treinador durante muitos anos, que era o Joaquim Vilén, onde fui viver com o Daniel No, que era o rapaz com que eu, pronto, hoje é o meu melhor amigo, que nós vivemos juntos durante 7 anos. Durante 7 anos que nós estudávamos a mesma coisa, estávamos na mesma turma e tínhamos os mesmos treinos e vivíamos na mesma casa, ou seja, andávamos todos os dias de uma para outra. Claro, grande aventura mesmo. E foi nesse momento, com 15 anos, que eu, pronto, 15, normalmente o pessoal tem 15 ou 16, que é quando entras para o secundário, eu como faço ano de setembro, eu tinha 15 anos ainda, que pronto, fui aceito. Foi uma coisa que eu não estava bem à espera que fosse acontecer, porque aquilo é feito para os suecos. Exatamente. Exato, é feito para os suecos, sim. Foi uma surpresa, basicamente. E vim a saber mais tarde que foi mesmo, que eles não estavam a pensar aceitar-me, foi assim mesmo uma coisa, um bocadinho, vamos dar a oportunidade e vamos ver como é que isso nos ajuda a nós como grupo, ter alguém de fora. Ok, exato.
quase que estavam a pensar mais em ti para seres ali um momento, uma coisa externa, outra não como elemento principal, mas ali para dar um apoio diferente, um bocadinho, um ambiente diferente, vá, por assim dizer. Exatamente. Exatamente. Os gajos já são brancos, vamos trazer um moreno com carapinha, vá, bora. Basicamente foi isso, não foi? Um bocado isso. Epá, para mim foi 5 estrelas para lá entrar. Claro que com 15 anos isto era a 200 km da casa da minha mãe, ou seja, depois houve uma discussão grande para, será que agora vais mesmo sair de casa? Pá, se calhar não quero que tu saias de casa com esta idade, não sabes fazer comida, não sabes lavar roupa, não sabes lavar a louça, como é que vais ver falta? E eu diria que isso foi um dos grandes saldos para mim, porque eu, vivendo com a minha irmã e com a minha mãe, sendo o irmão mais novo, era muito, tratavam de mim como se eu fosse uma criança, e eu estava habituado a isso, e eu era bué despassarado, era muito despassarado mesmo. Embora quando fui no início para a Suécia, quando estava a viver com a minha mãe e com a minha irmã, mesmo assim mudei muito, que era porque quando fui para a escola, ia para a escola quando tive que aprender a falar inglês e essas coisas, mas mesmo quando estava em casa não precisava de saber nada porque tratava-me tudo. Exato. E ali um passo que de repente não tinha ninguém para tratar de mim mesmo. Sim. Foi um bocado de choque. Exato. Foi um choque grande, mas eu adorei. Essa aventura foi uma aventura que eu adorei. Marcou-te mesmo. Juntamente com o Daniel, que nenhum de nós sabia cozinhar, nenhum de nós sabia fazer nada em casa. A nossa casa, nos primeiros anos, era um pântano. Ainda me lembro de histórias. Ninguém entrava lá dentro, mas fomos aprendendo devagarinho. Exato. Foi estar doente e aprender a tratar de si. E era assim, nós ficávamos doentes, tinha o outro, não tínhamos lá mais ninguém, era um a tratar do outro. Exato. E claro que quando éramos putos, se calhar, não sabíamos como é que nos ajudávamos. Um ficava doente, eu ia comprar gomas, que era porque coitadinho está doente, tens que comer gomas. Muito bom. Mas foram esses passinhos que devagarinho fizeram com que me ajudassem a desenvolver mais rápido que o normal, diria eu. Exato. São esses passos que te fazem de ti o atleta e a pessoa que tu és hoje em dia mesmo. Sem dúvida. Por isso, sem dúvida que estou bem agradecido por ter ido para a Suécia e por ter passado por essas maluquices todas que passei. Muito bem. Pronto, avançando aqui um bocadinho agora na tua jornada aqui como atleta, conseguiste, após um período muito longo de pausa nas provas, quase tivemos para aí 7, 8 meses parados por causa do Covid sem provas, conseguiste voltar à competição na altura no Campeonato do Mundo, que foi a WTS de Hamburgo, que era basicamente uma final, quem ganhasse era campeão do mundo, e tu fizeste segundo lugar nessa prova. Segundo lugar, atrás do antigo campeão do mundo, o Vicente Luís, com apenas 20 anos. E a nossa questão é, primeiro, como é que foi ter sido vice-campeão do mundo com 20 anos? E depois, como é que após um período tão longo de pandemia em que quase toda a gente parou de treinar e as pessoas se desmotivaram, tu, por outro lado, te motivaste e conseguiste evoluir os teus pontos fracos? Ou menos bons, neste caso, né? Não se pode dizer pontos fracos de quem já tinha os resultados que tu tinhas. Acho que comparado a alguns rapazes ali eram pontos fracos. Falando ali então do salto de Júnior para Elites e depois o salto não só de entrar nos Elites, mas para ir para um pódio de um campeonato do mundo. Eu diria que como atleta é das alturas mais complicadas o salto de Júnior para Elites. Eu tive a sorte das coisas melhorarem muito rapidamente, mas mesmo assim em 2019 passei bastante mal de estar habituado a estar nos pódios, a lutar pelos pódios nas provas todas que fazia, para de repente estar a lutar por um 20º lugar. Que eu lembro-me que foi um ano, mas foi um ano muito complicado, porque mentalmente não sabia competir sem ser para ganhar, diria eu. Ok. E aprender a competir para fazer o meu melhor e para devagarinho aprender prova a prova para conseguir ir lugar a lugar, mas algo que é preciso ter muita paciência e algo que dá, eu diria, não é a mesma coisa. Competir para ganhar e competir para dar o teu melhor nunca é a mesma coisa. Sim. Porque tens de gerir a prova de outra maneira, não é? Exatamente, mas eu diria porque o teu limite do que é o teu melhor e o teu limite do que é não aceitar que mais ninguém ganhe não é a mesma coisa, ou seja, consegues ir mais
mais além quando estás... Ok, quando claro, é estás a disputar a vitória. Sim, Sim. estou a perceber. Sim. E é trabalhar um bocadinho o lado mental de, epá, ok, não estou aqui para ganhar, mas conseguir trabalhar para conseguir levar-me o mais ao limite possível. E o mais fazer- próximo daquele nível que estás quando estás a disputar. Sim, Exatamente. sim, sim. Pá, e foi complicado porque era fazer ali, eu fiz a minha primeira WTS, fiz as minhas, assim, competi um bocadinho mais nas taças no mundo e essas coisas, e estava sempre um bocadinho atrás nos resultados, e era um bocadinho ali, fazia umas taças do mundo, que eu me lembro no início do ano comecei com umas taças do mundo, Ok. e fiquei para trás, e a certo momento disse ao meu treinador, se calhar tenho que ir para taças da Europa outra vez, que eu aqui não estou a conseguir andar, como deve de ser. Sim. Um bocadinho para exatamente aprender outra vez, afinal eu consigo andar na frente. Yeah. E lembro que depois houve uma taça do mundo que eu troquei por uma taça da Europa, que é exatamente pelo nível. Disse, vamos baixar o nível que é para eu estar na frente outra vez. Ok. Que por azar foi uma taça do mundo que na realidade os melhores todos não estavam lá, que era uma taça do mundo exatamente diria para mim, com o pessoal da minha idade, ou seja, acabou por ser os sub-23 que estavam nessa prova e que ficaram no pódio. E eu escolhi, em vez, tirei essa prova para ir uma taça da Europa, onde furei no primeiro quilómetro da bicicleta, ou seja, nem cheguei ao fim. nem consegui chegar ao sítio onde trocar as rodas, à Wheel Station. Foi uma altura complicada, mas pronto, o que eu queria chegar aqui, são alturas complicadas e que é preciso ter muita paciência, porque, porque demora, porque claro, como estar a competir com pessoas que têm, vamos 26, mais que 26 anos, são pessoas que têm muitos anos com muito treino, são muitas semanas, muitos quilómetros, sim. E eu tenho, é impossível num ano conseguir apanhar isso tudo, apanhar o treino que pessoas andaram a fazer há 7 anos, não é? Quer dizer, exatamente, aquilo que não me deixa apanhá-los, ou que faz com que seja mais difícil apanhá-los, exatamente as provas, porque cada prova é uma interrupção no treino. Exato. Mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de competir, porque é isso o trabalho é competir. Claro. Exatamente. E aquilo que o Covid me deixou fazer foi exatamente... Tiveste tempo, exato. Não houve provas para ninguém e não havia interrupções nenhumas. E aprendendo, ou seja, na altura com o meu treinador Joaquim Vilhena, foi que o Joaquim seguia o Joel, que é hoje o meu treinador. O Joaquim trabalha com o Joel há 10 anos já. Há 10 anos que foi a primeira vez que o Joaquim foi a um estágio com o Joel para aprender com eles. Muito bom. O Joaquim também já trabalhou com treinadores noruegueses e com outros treinadores para ir exatamente a perceber o que é que os outros treinadores internacionais do mais alto nível fazem, para perceber o que é que nós precisamos fazer para lá chegar também. Sim. E foi aí que ele me ensinou, devagarinho, passado com os anos, que embora, porque eu, vindo um bocadinho do triatlo português, eu sempre aprendi que ritmo competitivo é que é importante. E se tu não competires, não andas. Porque não tens aquele ritmo de alta velocidade e não sei o quê. Sim. E ele sempre teve a calma, sempre me puxou para o outro lado. Sim, claro que estás muito tempo sem competir, uma prova, não vais estar habituado a andar ali no limite, naquela dor que tu, se fazes isso muitas vezes, claro que te habituas mais, mas a tua capacidade física não é desenvolvida na prova. Exato. Sim. Por isso nós conseguimos trabalhar durante 2020, num ano em que eu consegui manter-me saudável durante muito tempo, ou seja, outra vez, interrupções são provas, mas mais que provas, são lesões, são doenças, e foi exatamente, temos todo o tempo no mundo neste momento, ou seja, não sabemos quando é que vão voltar a correr provas, não há pressa nenhuma, não precisamos treinar feitos malucos para aquela prova. Vamos focar na evolução, exato. Umas boas horas, não é preciso andar a fazer 30 horas, também não é preciso fazermos 15 horas, lembro na altura, o que eu fazia era se calhar entre 20 a 25 horas, uma coisa do género, mas conseguir semana após semana, após semana, após semana, durante o que tu disseste, foram 8 meses seguidos que não houveram competições, acumular esse treino. Exato. E foi isso que no fim fez uma diferença enorme, ou seja, foi esse treino todo, algo que eu diria se calhar em condições normais demorava muito mais tempo a conseguir acumular essas horas todas de treino, que devido ao Covid consegui fazer. Conseguiste recuperar bastante, ou seja, aquele tempo que tu falavas acabaste por conseguir recuperar durante o Covid. Exatamente. Faz sentido, muito bom. E enquanto que houve alguns atletas que foi ao contrário, ou seja, aquela interrupção fez-lhes, ou seja, eles
perderam ali aquelas referências, porque eu acho que o grande problema do pessoal foi não ter provas. Ao não ter prova nenhuma, tu no fundo tiveste 8 meses a treinar sem saber o que é que ia acontecer, e isso não é fácil, é muito difícil. E não foi só isso, tu na Suécia não tiveste piscinas fechadas, pois não? A Suécia foi mais descontraída na parte do Covid. Bem observado, mas eu estive em Portugal, Portugal durante o Covid. Foi? Ok. No Vilaça Quarantine, o que é que nós nos chamavam, Sim, eu na lembro. Casa dos Caracóis, não sei se na Casa dos Caracóis Improvisaste lá uma piscina com um elástico, não foi? Pois foi, já me lembro. Mas não tiveste o Hugo mesmo... bem dizia isso ontem. Não tiveste mesmo piscina o tempo todo? Não arranjaste maneira de nadar? Só mesmo essa piscina improvisada? Os primeiros meses, sim. Até ao Jamor voltar a abrir e depois aí pois. de vez em quando. Sim, Tivemos, sim, eu lembro. exatamente, mas mais que um mês tivemos lá, pronto, na nossa casa, no meio do nada, em Foz de Benfica, a fazer um treino. Eu lembro no início íamos ao Rio Tejo nadar, lá perto olha, exatamente no sítio onde eu fiz o meu primeiro triatlo, na mesma praia, que é a praia mais perto lá de Foz de Benfica, que íamos lá nadar, lá no rio, que era a Endless Pool. Sabem o que é Endless Pool? Aquelas piscinas que têm Sim. a turbina à frente, e com o Rio Tejo há alturas ali um bocado complicadas, que a corrente é muito forte. E nadavas só no mesmo sítio, quase. Exatamente, era assim uma Endless Pool gigante, e pronto, lá íamos nós nadar de fato isotérmico sempre que íamos, porque a água estava bem fria, porque isto aconteceu ainda em março, para aí, lembro-me. Era em março, foi no início, as quarentenas foi em março, sensivelmente. Portanto, tu em 2020, o teu título de vice-campeão do mundo é de agradecer ao Joaquim e à piscina insuflável que vocês tinham. Exatamente, e depois, pronto, a certa altura, nós podíamos ir nadar ao rio, só que os treinos não podiam ser muito mais do que meia hora, 45, porque ficávamos bué de frios. Exatamente. Sim. Então, acabámos por ir, pronto, e quando percebemos, porque no início também estávamos, também se for só 2 ou 3 semanas de quarentena não vale a pena comprar uma piscina, mas depois começámos a perceber, calma lá, isto parece que não vai melhorar, isto não vai melhorar. Então acho que foi passado um mês, no primeiro mês não tínhamos, mas passado um mês comprámos a piscina, e depois acho que me lembrei que usámos para ir durante mais um mês, que foi para aí os 2 meses de quarentena. Até abrir o Jamor. Exatamente, e depois eu lembro-me, tive 3 meses em Portugal, mas no último já consegui nadar no Jamor. Até consegui voar de volta para a Suécia. Isto foi a pior escolha de sempre, porque eu podia ter ido para a Suécia e tinha acesso a todo o treino possível, nas melhores condições possíveis, porque as piscinas fecharam para as pessoas normais, mas se fosse atleta e se fizesse parte de algum grupo de treino, podias nadar, só que tinhas a piscina toda para ti, a qualquer hora do dia que quisesse. Exato, era ótimo então. Sim, eu lembro-me que o Jamor, quando abriu, aquilo era bué estranho, porque nadávamos numa piscina olímpica e nadávamos com separação, um por pista e com separação de uma pista entre cada um. Aquilo era assustador. Estavam tipo 4 ou 5 pessoas a nadar numa piscina daquelas. Nessa altura, e depois também só se podia nadar 1 hora, porque senão não havia tempo para toda a gente. Sim. Impressionante. Era horrível. Mas isto foi porque eu estava a estagiar em Plaitas, nas Ilhas Canárias, quando isto tudo começou, porque eu normalmente os suecos costumam muito ir para lá, e eu estava a estagiar lá num estágio que começámos para aí em janeiro, e de repente, começa esta cena toda, assim, do Covid. E as pessoas foram para o país, sim. Mas a cena é que eu não tive muito tempo de fazer nenhuma escolha, porque eles disseram que aquilo, como era as Ilhas Canárias, não ia acontecer nada lá, porque lá não havia Covid nenhum. Pronto, há muito pouca gente lá, e exato. O resort estávamos bem à vontade, não havia Covid nenhum lá. Só que depois Espanha disse que iam fechar a Espanha toda, ia fazer quarentena, e eles lá disseram-nos que não, mas isto não faz bem parte de Espanha, que isto é uma ilha, isto é só Espanha continental. E nós, ok, então é na boa, ainda tínhamos mais 2 semanas de estágio, e depois na manhã seguinte metem-nos um papel debaixo da porta a dizer saírem dos quartos e forem encontrados têm que pagar tipo 50 mil euros em multas, têm que ir o mais rápido possível sair daqui e apanhar um voo e irem-se embora. Ei! Era mesmo para vos obrigar a bazar. Então foi assim, marcar o voo para tipo o mais rápido possível, e eu estava com os suecos, e os suecos iam todos para a Suécia, só que eu pensei, a Europa está toda de quarentena, se eu vou para a Suécia em quarentena, e tipo em março está neve em todo lado, não consigo estar lá, quer dizer, lá consigo, não consigo correr porque não posso ir para o tapete, não consigo nadar porque as piscinas estão fechadas, tipo, ficava muito preso em termos de opções. Sim, limitado. Conclusão, decidiste ir para Portugal.
vou para Portugal, que está a melhor tempo. Se for, em último caso, vou nadar ao Rio Tejo, ou lá o que for, consigo sempre correr, porque está a bom tempo, posso ir para onde quiser, pedalar está sempre bom tempo. Além de como sou português e tenho a cena, porque na altura eu lembro-me como se fizesses parte da seleção, tinhas uma autorização qualquer para Uma poder autorização, andar. sim. Ou seja, eu pensei, isso dá bom jeito, pronto, faz mais sentido ir para Portugal, só que depois vou para Portugal, fico lá preso, não há voos nenhuns, e sei que o pessoal todo na Suécia, que chegou à Suécia, está assim a ver a vida de luxo, podem ir à piscina quando quiserem. Mas lá está, no fundo isto saiu tudo bem, porque foste competir e correu bem, portanto acho que foi uma aposta até ganha, no fundo. Pois, sem dúvida. Porque eu diria que acabou por ser um estágio em que a natação não estava a funcionar muito bem, mas de resto foi assim um estágio em que não tinha mesmo nada, interrupção nenhuma, porque não havia, estava tudo fechado, não havia... Falava com os meus pais de vez em quando e era isso, estava lá eu e a Vera na casa dos Caracóisa, era acordar e treinar e voltar, não havia mesmo nada, eu adorei isso, porque foi mesmo assim um bocado de vida de atleta profissional, era só treinar e era só fazer isso, e não havia mais nada, era chegar, podia estar 1 hora a fazer alongamentos, estava o tempo todo a fazer complex, a fazer botas, tinha o tempo todo o dia para fazer a recuperação dos treinos. Exato. Que acho que é coisas que não é só o poder treinar, mas tinha o tempo todo, não tinha que ir para a universidade, não tinha que ir para ali, não tinha que ir para... Sim. Para fazer a recuperação, diria, nunca é perfeita, mas uma recuperação muito boa dos treinos todos. Porque não houvesse lesões ou não houvesse nada desse género. Então, e como é que foi em si, depois já falaste aqui muito da preparação dessa prova, mas como é que foi a prova em si? Ou seja, não quero que me descontes a prova em ti, mas como é que foi a sensação de teres aquele resultado? Nós sabemos que tu já disseste à triatleta que não estavas à espera daquele resultado, mas conta-nos exatamente o que é que tu sentiste e o que é que tu pensaste quando percebeste que tinhas feito 2º lugar no Campeonato do Mundo? Ou se mesmo na corrida, mesmo quando meteste os pés no chão, se acreditavas? Quais é que foram os pensamentos ao longo da prova, né? Porque, quer dizer, tu se calhar chegaste lá naquela de, não sei... Mas cara, não sei se estavas a contar fazer top 10 sequer e ali a meio da prova começas a ver que se calhar vai dar para pódio e deve ter sido incrível. Eu diria que uma das coisas que me ajudou muito foi que a primeira prova que eu fiz antes de Hamburgo, antes lá da WTS em Hamburgo, foi que eu fui convidado a ir às primeiras Arena Games que houveram, que foram criadas pela Super League, que foram 2 semanas, penso eu, antes de Hamburgo. E nessa prova, sendo a prova em que estás a olhar para o ecrã, estás na tua própria prova, não vês os outros. E eu nessa prova fiquei em 2º e acabei ao sprint com o Gomes e ganhei ao Gomes na última prova de 3 e fiquei em 2º numa prova que tinha excelentes atletas. Um bocadinho porque me deixei levar pela coisa que não... Porque uma das coisas, quando de repente estás a competir ao mais alto nível, é vês lá um Gomes, vês lá um Mola, vês lá um Vicente Luís. Não vou passar à frente deles, né? Exato. Estou a alegar deles, né? E quando estava ali nessa prova, que era tudo no ecrã, não tens o mesmo sentimento. E ter ficado em 2º nessa prova e ter ganho ao Jonathan Brown e ao Gomes, essas coisas deram-me ali uma autoconfiança que foi assim um boost, que afinal isto são só pessoas, não são... Exato. Sim. Afinal dá para ganhar, exato. E depois, claro, quando fui para Hamburgo, não é que eu fosse lá pensar, vou ficar no pódio, mas fui com um bocadinho mais confiante que estou aqui para fazer a minha prova, não há cá dar lugar a este ou dar lugar a aquele. Sim. E foi... a prova em si foi muito, diria, estava em muito boa forma, claro, depois de tantos meses de treino, estava em muito boa forma, que eu lembro-me que saí ali da água, fiz uma das melhores natações que eu já fiz, mas mesmo assim saí ali da água se calhar uns 6, 7 segundos do Vicente Luís. E conseguiste fechar o espaço. E depois fui eu sozinho a fechar o espaço para o primeiro grupo. Sim. Que eu lembro que ia a vomitar-me durante o ciclismo, e que ia mesmo a dar tudo. Ok, uau. E ali eu fiquei com as barras cheias de vómito e não sei o que durante o ciclismo. Mesmo a vomitar, vomitaste mesmo. Vomitei mesmo. Muito bem. Lá está, outra coisa que é admirável em ti, que é sair da zona de conforto. Não há muitos a conseguirem sair. Eu acho que era um dos meus pontos fortes também como atleta e acho que
Não há muita gente a conseguir fazer isso, mas tu ainda consegues claramente mais do que eu acho que vomitar só por comi merda antes da prova. Portanto, não era esse vomitar assim. Mas pronto, tá. Mais um exemplo que é das coisas que eu acho que importa salientar. Acho que faz parte. É uma pessoa querer, é o querer, é simplesmente a vontade de querer, é aquilo que eu estava a dizer quando só fazeres o teu melhor. Se eu ia ali, vou fazer o meu melhor, se calhar não ia tanto, mas eu ia vê-los ali a 5 segundos à minha frente, eu quero apanhá-los, eu quero apanhá-los, eu quero apanhá-los. E depois ir naquela posição toda debruçado, que aquilo ia fazer-me, pronto, uma expressão no estômago, e depois, pronto, saía pelo outro lado. Exato. Muito bem. Mas pronto, voltando ali, sim, voltando ao fim, ou seja, a sensação no fim, eu diria que quando uma pessoa passa a meta, não é assim que vem uma coisa, eu sou vice-campeão do mundo, isto é bué da fixe. Mas depois quando cais em ti, exato. É um sentimento estranho e demora algum tempo a perceber-se, diria eu, do valor do resultado, ou seja, o que acontece, depois estás ao fim ali e acaba por ser, como outra prova, tiveste no segundo lugar, vais ao pódio e está fixe. Sim. Mas depois, o que acontece depois diria, a atenção e tudo em termos de patrocinadores. Comunicação social. Exatamente, tudo o que houve à volta, e é aí sim que traz o valor ao resultado, diria eu. Demora a cair a ficha. Exatamente. E aí que eu comecei a perceber, fogo. Na realidade, sou vice-campeão do mundo. Exato, é que nem tu te apercebeste, ou seja, demorou tempo a tu perceberes. Isto é do caraças, isto é um grande resultado. E mudou a tua vida, certamente. Não, foi isso. Eu diria, na pergunta que me fizeste no início, qual é que foi o momento em que eu achava que podia tornar-me um triatleta profissional, houve momentos, como eu disse mais cedo, que foi quando eu tive esse sonho e quando era isso que eu queria fazer. Mas isso sim foi em 2020. Aqui foi a confirmação, exato. Mas foi um momento que me deixou mais confiante. Principalmente de patrocinadores, porque foi aí que tive a atenção suficiente para poder negociar contratos que me dão a oportunidade de poder ser triatleta profissional e poder viver disto, porque foi aí que eu depois foi no fim desse ano que eu deixei depois a universidade, porque foi pronto, sim. Ou seja, nessa fase se calhar as marcas começaram-te a contactar a ti em vez de seres tu a teres de procurar patrocinadores, ou não? Sim, é um bocadinho de tudo. Às vezes não se trata de serem eles que chegam a mim, mas tratam sim, quando vais falar com uma marca e és vice-campeão do mundo, é mais fácil. A atenção é diferente. Tens uma capacidade de negociar muito melhor, mas não foi. Tive o contacto de uns 5 ou 6 managers, que logo isso faz uma diferença gigante, ou seja, não só na parte dos contactos que eles trazem, mas de aprender a trabalhar com patrocinadores de forma a trazer-me dinheiro que eu preciso para ser atleta profissional. Sim. Ou seja, o salto passa muito por aí, não só de ter patrocinadores, mas calma aí, mas vamos ser profissionais. Chegou um momento em que eu tive que perceber, não tens um equilíbrio gigante na parte dos patrocinadores, na parte do triatlo profissional, diria eu, que é com que marcas é que tu queres trabalhar? Com é que tu te vês, porque qualquer marca que tu representas, os valores dessa marca representam-te a ti também, ou seja, tudo isso é muito importante escolher. E depois tens o lado do dinheiro sempre também, ou seja, porque claro que tu tens os teus valores, mas precisas de fazer dinheiro. Exatamente. Seja, um equilíbrio enorme e as pessoas todas, ou seja, e depois também poder escolher as pessoas com que trabalhas, ou seja, tens uma marca muito boa, mas depois a pessoa que está a trabalhar contigo não é boa. E também é das coisas mais importantes o que eu posso escolher, ou seja, é daquelas coisas, há muito que eu não posso escolher, mas as pessoas com que eu trabalho posso escolher, ou seja, em termos de patrocinador, em termos de treinador, em termos de grupo, e é muito importante ter pessoas que trabalham comigo que são muito boas profissionais. Sim, tu tens patrocinadores já, por exemplo, a Teleperformance, que já te apoia há muitos anos e acho que isso também é de valor e confiaram em ti, e hoje em dia tens a Red Bull, estás com fortes patrocinadores que conseguem dar-te um bom sustento e também são patrocinadores que certamente te orgulhas, porque também sem dúvida, acho que trata-se muito exatamente de, não é tenho este patrocínio, acho que é muito juntamente com as marcas, porque quando passas a ter algum valor devido aos teus resultados, a marca está interessada em ter esses valores também e consegues criar alguma coisa junto com as marcas, e acho que é isso que é o lado bonito da parte empresária do triatlo, do desporto, que não é muito diferente de qualquer outro trabalho, ou seja,
aquilo que estás a vender às marcas é muito diferente, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que acho bastante interessante. Gostas disso então também? Sem dúvida, sem dúvida. E acaba por fazer parte da vida de atleta profissional, porque lá está, vocês dependem um pouco das marcas e há que também depois aprender, né, a ser valioso para as marcas e conseguir dar o contributo, porque cada vez nós vemos mais que já não basta ser só o melhor atleta, é preciso depois ter outras coisas que sejam mais valias para as marcas, né? Exato. Sem dúvida, acho que é um trabalho em si que faz parte de ser atleta profissional, e por isso é que eu no início disse que ser triatleta elite e triatleta profissional não é a mesma coisa, porque há um trabalho muito grande, ou seja, uma das razões porque eu deixei os estudos não foi só porque agora vou-me focar a 100%, é sim porque o trabalho, o tempo que eu passava na comunicação toda, ambos, comunicação social, comunicação com tudo que é toda a mídia e comunicação com os patrocinadores, tirava-me o tempo que eu tinha para estudar, porque é mesmo. Exato. As pessoas não se apercebem disso, mas é um trabalho. O teu site? É um trabalho a tempo inteiro. E o site, por exemplo, é uma coisa que eu há bastante tempo não consigo fazer um update. Mas foste tu que fizeste? Fui eu que fiz, exatamente, sem dúvida. Por causa das outras coisas que vêm à volta, porque felizmente há muito com que se consegue trabalhar e há muitas formas de fazer crescer a imagem e crescer como atleta. E eu acho isso muito bonito. Eu gosto disso exatamente, usar, por exemplo, como estás a dizer, eu gostava de trabalhar com a informática e trazer o que conseguia fazer desse lado para o lado profissional do triatlo. Muito bem, exato. E estou a ver que também, se calhar, além de informática, tens aí uma veia de gestor. Já percebi que se gostas tanto dessa parte de negócio, estamos a começar aí a perceber várias coisas. Falaste aí de uma coisa... Diz? Devagarinho a pessoa vai aprendendo. Não é? Exatamente. Falaste aí de uma coisa interessante. Antes de Hamburgo foste às arenas, à Super League. E agora recentemente também tiveste outra vez a experiência que eu acho incrível de teres feito a Super League toda, aquelas viagens de Londres, Munique, Jersey e Malibu. Exatamente. Também são sítios fixes. Principalmente acredito que ali Malibu tenha sido interessante. Como é que foi essa experiência toda? Tipo, de viajares com os melhores atletas, passaste tempo com os melhores atletas e a prova em si, pronto, acredito que tenha sido bastante importante, mas como é que foi a sensação de teres ali feito aquelas viagens todas e aquele ambiente completamente diferente de uma prova normal? Sim. É uma coisa, a Super League diria, totalmente diferente de competição, pronto, da competição WTS, ou seja, exatamente um bocadinho, porque a Super League não é uma prova normal, é uma empresa que criou um show, ou seja, é a realidade. Aquilo é um show. Gosta muito de Entras lá porque acabas por entrar por convite só, não é? É diferente. Exatamente, mas é tudo à volta, é tudo criado por um show. Ou seja, exato, mais importante que isso. O objetivo é as pessoas gostarem de ver, o objetivo é tratar dos atletas como se fossem quem vai fazer o show, ou seja, não é só vais lá, ganhas a prova, acabou, ou seja, tens um show todo para criar, como se vais ao um show todo para criar à volta sem ser o próprio como é que se diz, o próprio número que a pessoa vai fazer. Exato. Sim. Acho que é isso que é muito bonito com a Super League, porque é exatamente, estou ali um mês, o ano passado, que foi muito, muito cansativo, mas eu adorei, porque eles são super profissionais, são pessoas, é muito fácil trabalhar com eles. Qualquer problema, qualquer coisa, tens o contacto direto com quem é que precisas de falar. Em todas as coisas pequeninas, são coisas que como atleta uma pessoa sente muito, que eu quero esta viagem daqui para ali, e passado uma hora já tenho no e-mail a viagem marcada com tudo o que eu preciso. Incrível. E se falta uma mala, é só dizer, olha, falta uma mala, passado 5 minutos já meteram a mala. Ok. É tudo é muito profissional, exato. Exatamente. Qualquer coisa que seja preciso, qualquer problema que haja, e uma das coisas que eu gosto muito é que depois das provas, que eu fui feliz por isso, mas o ano passado fui convidado para depois das provas ter um jantar com o que são os CEOs e as pessoas que que controlam a Super League. O Chris McCorman, que eu conheço, Chris McCorman, não é? Eu não conheço Maca. o nome dele. É o Maca. É o Maca. O Maca é um deles todos, mas o Maca é um passo mais por imagem, não é tanto quem trabalha. Ok.
quem está por trás, ou seja, quem das pessoas que trabalham mais para criar a própria prova, o principal, que é o CEO. Acho que o Maka há 3 CEOs, que é o Maka, o Michael Dust e depois um russo que é o grande investidor. São as 3 pessoas que criaram isso. O Maka é a imagem, o Michael é quem trata de tudo, ou seja, em termos de provas todas e tratar do business todo. Logística, e depois o russo, que eu não me lembro do nome agora, é quem mete o dinheiro, que é quem faz com que seja possível iniciar esse projeto todo. E depois das provas, juntámos-nos no jantar para discutir, desde a primeira prova, desde o primeiro dia em que chegámos todos, até ao último dia em que nos íamos embora, tudo o que se passou e como é que podemos melhorar tudo, em termos de prova, como é que conseguimos fazer com que o público chegue mais perto de nós, como é que conseguimos fazer com que as provas sejam mais seguras para os atletas, como é que conseguimos fazer com que a prova seja mais excitante para as pessoas verem, como é que conseguimos fazer com que seja mais justo para os atletas todos. Todos os detalhes, eles próprios vêm ter connosco e pedem, olha, vamos juntar aqui com estes atletas e agora vamos discutir o que é que vocês acham, o vosso feedback todo. Isso e estas coisas dadas na realidade. Sim. Ou seja, vocês sentem quase que são parte também da Super League, vocês também têm um papel fundamental em decisões que não são só exclusivamente de fazer a prova. Exatamente, porque passa outra vez, não somos atletas, vamos lá fazer a prova, fazemos todos parte do show e para o show correr melhor precisa da ajuda de todos e do feedback de toda a gente. Esse aspecto acaba por ser interessante. Só uma pergunta rápida aqui para completar isto, que eu tenho uma curiosidade que eu acho que é 2, aliás. Tu és e tu já referiste isso há bocado, que és muito focado antes das tuas provas, ficas na tua. E eu lembro-me, eu partilhei já quartos contigo, eu já te vi em provas, eu lembro-me que tu realmente és muito focado, é fones e não falas com ninguém, estás na tua zona. Isso é uma curiosidade, conseguiste fazer isso tudo nestas provas? E a outra a seguir tu és também ao mesmo tempo extremamente social, super fácil de falar, divertido, etc. Achas que isso também contribuiu para ser chamada a estas provas, para que tu mesmo em termos de imagem pessoal tenhas crescido bastante? Ok, são 2 perguntas um bocadinho, ok, vamos lá. A primeira, são diferentes. E nestas provas da Super League é um bocadinho mais difícil porque há muita coisa à volta. Ok. E eu diria que foi das coisas que eu aprendi, porque um bocadinho quando uma pessoa vem das provas da ITU, só estás lá para fazer a prova, só precisas de focar na prova, não há mesmo qualquer outra coisa que te foques, na realidade estás a perder o foco da prova e isso não vai ajudar a prova. Na Super League tive que aprender a focar-me na prova, mas também em todos os momentos que eu era preciso estar presente fora disso, ou seja, nós temos muitas coisas fora da prova, nos dias antes da prova. Vídeos, eles fazem muitos vídeos, muitos documentários. Há muitas coisas que se passam no local, ou seja, porque outra vez, por causa da parte toda do business, nós temos montes de coisas que vem não sei quantas empresas como é que se diz? Não é um cocktail party, mas assim meeting. Um sítio qualquer em que depois tens lá umas bebidas e não sei o quê, estão as empresas todas, o pessoal todas as empresas e os atletas vão lá todos para dentro porque as pessoas é tipo pasta party, acho eu. Sim, só que não tem nada a ver com, ou seja, não... É uma business party, vá. É uma coisa para os atletas vão todos jantar antes da prova e depois podem ser lá. Ou seja, há muitas coisas ali à volta que são criadas e é um bocadinho aprender a lidar com isso, ou seja, diria ser focado na prova, mas também saber fazer coisas, saber fazer coisas que não são simplesmente a prova, mas saber dizer que não quando é demasiado, ou seja, é um equilíbrio complicado porque eu tive certas alturas em que no início, claro que nas primeiras Super Leagues que fiz em 2019, sempre me davam a oportunidade, queres vir aqui a este restaurante filmar aqui estas coisas? Eu, bora, queres vir aqui fazer isto ali? Bora, claro, porque eu estava super feliz de nos escolherem a mim. Depois chega um momento, se eu digo que sim a tudo, depois não consegues ter a parte da competição, né? A parte de focar. Sim. E aprender a lidar com isso. Tens que ir fazer as entrevistas, tens que ir fazer as fotos, tens que ir fazer um bocadinho de mingling ali, mas depois também saber que ali é a partir de um certo momento, que normalmente para mim diria ali a partir das 6, 7 horas do dia antes da prova, a partir daí está na altura de eu ir descansar, porque sei que o corpo precisa estar descansado e que se andar de um lado para o outro mais que isso,
vou sentir isso no dia da prova. E normalmente no dia da prova, cortar tudo ao máximo, a não ser que há sempre coisas que são importantes, porque isso sim foi uma coisa nova. No dia da prova, acordar e vou treinar, mas tenho que ir com a equipa de filmagens também comigo e tenho que ir, não sei, e saber lidar com essas coisas, também saber lidar com os fotógrafos e saber dizer, ok, olha, o meu plano é este, este e este, eu vou para aqui estas horas, vou para aqui estas horas e para aqui estas horas. Vocês podem vir atrás de mim, mas eu não vou parar à vossa espera. Ou seja, não vou de forma nenhuma. Não vais limitar a tua ação por mídia, né? Claro. Exato. Ou seja, e saber trabalhar dessa forma. Acho que é isso que é bastante interessante com a Super League. Saber estar focado, mas saber fazer o trabalho todo à volta. Aí nessa situação quase que era preciso tu teres alguém ao teu lado só para te gerir isso tudo e tu só te preocupares com a prova e a pessoa dizer-te, olha, vais àquela hora ali que eu já tratei com tudo, já combinei os horários, não sei o quê, que acaba por ser muito complexo, né? As coisas já são bastante, ou seja, são bastante bem trabalhadas pelo Super League. Temos que é a Ashley Dust, que é a mulher do Michael Dust, que é quem é o contacto, ou seja, quem trata dos atletas, ou seja, é ela qualquer coisa com as viagens, qualquer coisa com a mídia, não sei o quê, tratamos com ela. Depois há uma pessoa abaixo que trata diretamente tudo o que é, diretamente mais mesmo mídia, mais fotografias, para redes sociais e não sei o quê. Depois há uma pessoa que trata para os vídeos. Ou seja, temos esses contactos e falo com essas pessoas. Claro que é tudo tratado antes, com bastante, 2 semanas antes já temos os planos todos, o que é que vamos fazer. E depois só no local, houve esta alteração. Ou seja, mas é tudo muito bem planeado, felizmente, já pela Super League, para não ser que os atletas estão ali num stress antes da prova a planear isso tudo. A tua parte social contribui para a tua imagem e tudo mais? Para a Super League? Bem, é difícil de saber exatamente. Eu diria, eu tenho um gosto muito grande a fazer, tenho um gosto muito, muito grande, claro, a fazer amigos e a conhecer pessoas, mas depois a parte toda também, como eu disse, que acaba por ser o business, o mingling, essas coisas todas por trás. Diria que muito na Super League, isso nota-se, que aí sim faz uma diferença grande. Ou seja, a Super League sendo uma empresa privada que vive muito dos patrocinadores, eles chamam muitas empresas lá, tentam chamar as empresas todas e depois tentar que elas ganhem interesse a falar com os atletas ou a falar com eles. Exato. E é tudo business feito ali no momento, ao jantar, a falar. E muito em situações dessas já senti que, em certos momentos parece sorte, mas depois trata-se por... Passou uma pessoa qualquer ali e eu disse-lhe olá e depois manda uma mensagem no Instagram, olha, eu sou dono desta empresa, estava a pensar se calhar podíamos começar a trabalhar juntos. E gostei de conhecer na prova, gostei de ver... E é todos esses momentos pequeninos que acabam por ser sorte, mas que não são sorte, são fazer os contactos, ou seja, devagarinho crescer a network, que é das coisas que sendo novo é complicado, porque vem com os anos, ou seja, é ano após ano, os contactos vão fazendo, que a network vai crescendo. Exatamente. E aproveitar esses momentos todos para crescer a network. Depois tens o lado social no meio disto tudo, muita gente não é dona de empresas, não querem patrocinar-te, querem só dar-se bem contigo. Eu tenho os meus momentos bons e maus, acho que gosto muito quando é a altura, porque para mim quando é a altura de provas é a altura de show. E a altura de show quer dizer que estou cá para falar com as pessoas todas, estou cá para me dar bem com toda a gente quer uma foto, toda a gente quer falar, estou cá. Às vezes já me aconteceu em Portugal que, se vou lá, estou a fazer um bloco de treino em Portugal, e estou focado no meu treino porque sei, tenho aqui esta double test, aqui não sei quanto tempo tenho que me focar. E em momentos em que uma pessoa não está à espera, que está cansada do treino, quando uma pessoa anda a treinar 30 horas por semana, o cansaço acumulado é complicado e não tens a mesma energia às vezes para lidar com as pessoas da mesma maneira. Claro, natural. Por isso diria que há esses dois lados que, depois um bocadinho a sorte, como é que eu estou quando me encontras, claro que... Exato. Diria que em termos de alturas de provas e em alturas em que eu estou aberto para isso, normalmente estou muito bem, estou muito à vontade, mas claro que em momentos que eu estou a fazer o meu treino e que estou a trabalhar na parte física, não estou tão aberto a parar para dizer olá, Exato. parar o treino de natação. Acontece-me se calhar
Já recebi feedback disso, que pá, vou para o Jamor e estou a fazer o meu treino, pá, e entra não sei quem para a pista, entra não sei quem para ali, e eu não paro porque pá, estou a fazer o meu treino. No fim do treino paro e vou-lhes dizer olá, mas não vou parar o treino e ficar à conversa. Mas acho que isso tem a ver com a parte, pá, eu diria ali a parte profissional, tem que haver prioridades e não acontece nada sem o treino. Exato. Ou seja, o treino é sempre a base 1, ou seja, Sim. tudo conseguir ter, falar com pessoas, ter lado social, ter lado de patrocinadores, nada disso acontece se o treino não funcionar, ou seja... Exatamente. Se os resultados não aparecerem, o treino não funcionar, nada disso vai valer a pena. Pode ser a pessoa mais social do mundo que não conta para nada, não conta absolutamente para nada, claro. Exatamente. Mas muito bem. Exatamente, por isso as pessoas, se eu já tratei mal alguém foi só porque estava bastante qualificado no meu treino, sem ser isso normalmente tenho cuidado de falar com toda a gente. Verdade. Nós já falámos há bocadinho disto e agora acho que é a altura para falar um bocado mais, que é a tua transição agora para este novo grupo de treino. Tu já falaste que o teu antigo treinador já tinha uma relação com o Joel Filial, e tu agora recentemente mudaste para Girona, onde estás agora, e tens um grupo de treino com praticamente os melhores triatletas da atualidade, ou alguns dos melhores. A nossa questão é como é que foi a adaptação a esse novo grupo, no fim de um grupo de super estrelas, e quais é que foram assim as modificações que notaste no treino, se notaste, porque lá está, tendo já a relação entre os teus treinadores, o teu treinador antigo, talvez não tenha mudado assim tanta coisa. Bem, começando do início da mudança para aqui, eu o ano passado, depois dos jogos, foi o meu treinador que se sentou comigo, ou seja, nós normalmente sentávamos de vez em quando a fazer o plano de provas e o plano da época, e depois dos jogos nós tínhamos esperado e dissemos, ok, depois dos jogos fazemos o resto do plano da época, porque dependendo de como é que as coisas correrem até lá. E eu lembro que nós sentámos depois dos jogos e eu tinha feito o calendário todo, que eu normalmente tenho um calendário no Excel com as provas todas, e sentei-me, olha, já fiz aqui o plano todo de provas, com estas provas, acho que estas são boas. E ele diz, ok, isso é o plano daqui a 4 meses, parece-me bem. Mas qual é que é o teu plano daqui a 4 anos? E onde é que tu te vês daqui a 10 anos? E foi assim um fogo. Oi? Calma. Yeah. Querias ter outra conversa, não era bem a mesma coisa, ok. E lembro-me que estivemos sentados, se calhar, umas 2 ou 3 horas a falar sobre qual é que eram os meus objetivos, acho que para mim passou-se muito onde é que eu me vejo daqui a 10 anos, que foi uma das coisas que ele disse, porque eu no momento quero trabalhar com ele, gosto muito dele, funcionou, evolui muito com ele, mas depois ele diz, ok, mas onde é que tu vês daqui a 10 anos ainda estares aqui no mesmo sítio a treinar comigo? Exatamente. Porque o tempo passa e daqui a 4 anos tens uns jogos, ou seja, ou fazes uma mudança agora ou já não fazes durante mais 4 anos. Exato. E depois daqui a 4 anos é a mesma coisa, e sempre que tu fazes uma mudança dessas vai demorar tempo a habituar-te a uma mudança, a adaptar-te, ou seja, tens de ter em consideração que se calhar depois aí nessa altura vais ter se calhar 1 ou 2 anos que não vão correr tão bem. E foi, pronto, que por aí começámos a falar muito, ok, se calhar está na altura de dar um último passo para o nível mais alto que existe, tanto de treino como de treinadores. E grupo de treino? Exatamente, ou seja, foi uma coisa complicada porque passa por um investimento muito grande. É o último passo, sim, porque eu estava numa zona já bastante confortável, conhecia tudo à volta, com o dinheiro que tinha dos patrocinadores vivia confortável na Suécia, e quando abre uma oportunidade destas é muito dinheiro que está envolvido. E é uma mudança de vida gigante. E eu tive isto, foi a partir de, nós fizemos o plano e eu disse, ok, vou pensar nisto, mas não quero estar assim a fazer não quero dizer agora que vou mudar de treinador, não vou mudar de treinador a meio da época. E pronto, depois voltámos a juntar no fim da época outra vez, e eu já tinha tido bastante tempo a pensar nas coisas, e tinha ali 3 hipóteses, que era, ou criar porque isto foi, ou seja, como eu disse ainda há bocado, no fim de 2020 eu deixei a universidade, e ou seja, estava profissional, ou seja, foi quando me tornei triatleta profissional, e foi exatamente a meio de 2021, passado 6 meses, que ele diz, ok, mas se queres ser profissional,
se calhar tem que ser profissional a sério, ou seja, é mesmo all-in. E pronto, e decidimos verificar as opções todas. Uma das opções que eu queria era tentar criar um grupo profissional na Suécia com ele. Ok. E pá, pronto, que era uma das opções. Outra das opções que eu tinha visto era treinar com o Paulo Sousa. E a última era o Joel Filiol, que felizmente tinha o contacto que vinha do Joaquim. Yeah. E pronto, esperámos estas opções todas. Eu acabei por ir estive em Portugal com o Paulo Sousa a treinar com o grupo dele. Sim. E também gostei bastante. Gostei bastante de treinar em Monte Gordo, que era uma coisa que se eu voltasse a Portugal era sem dúvida o sítio onde eu queria ir treinar. Exato. Mas pronto, depois quando acabei por vir ter com o Joel e pá, foi uma coisa de outro mundo. Senti que era aqui que eu queria estar. Tendo a oportunidade, quando o Joel me diz, se quiseres podes vir treinar connosco, e eu vim cá e estar todos os dias com o Vicente e com o Yela e com o Drew na altura que o Joel não estava cá, e senti, é muito difícil de explicar, mas senti que é aqui que eu consigo evoluir ao meu máximo, ou seja, porque não era só o treino, era a influência todos os dias no treino, mas é toda a sabedoria, toda a experiência que eles tinham. E era o profissionalismo deles, porque é o nível mais alto de profissionalismo aqui, principalmente o Vicente, poder treinar com ele e poder discutir com ele toda a parte que existe para além das provas e do treino, porque ele é, para mim, das pessoas que mais conseguiu desenvolver a imagem dentro do triatlo. Comparando, se vamos comparar um Mário Mola, um Gomes, que são 3 vezes campeão do mundo, 2 vezes campeão do mundo, o Vicente, 2 vezes campeão do mundo, mas tem uma imagem muito maior, patrocínios maiores. Um atleta conseguiu criar uma estrutura à volta. Muito forte, exatamente. E estar com ele a aprender a treinar e a aprender a tratar das coisas à volta foi muito bom, porque eu tive cá 2 semanas simplesmente no início a experimentar, e depois eu voltei a Portugal e tive 1 ou 2 semanas em Portugal e decidi, é ali que eu sinto que vou conseguir ser o melhor que eu posso ser. Treinar com os melhores, eu acho que isso é completamente obrigatório. Se tu queres ser os melhores, tens de treinar com os melhores. Exatamente. Acho que é uma escolha completamente straightforward, portanto. E como é que é o ambiente? Ou seja, depois vocês no fundo são rivais uns dos outros depois na prova, ou seja, se calhar os teus maiores adversários estão a treinar contigo. Como é que é essa sensação de depois, nós somos amigos, mas na prova temos de mudar o chip? Como é que vocês... Eu diria que isso é o segredo da equipa funcionar tão bem, que nós não nos vemos como rivais uns dos outros. Nós somos rivais na prova, mas o respeito uns pelos outros na prova é muito grande também, mas que no treino, ou seja, há uma cultura, porque para mim trata sempre de ajuda, uma cultura de ajuda, exato. Exatamente, porque se tens uma cultura no grupo em que se eu te ajudar a ti, tu vais ser melhor, e tu aos teus melhores ajudas-me a mim, nós vamos ajudar o outro. E quando tens um grupo todo com esta cultura, o ambiente do treino é excelente, porque não é... Conseguem-se basicamente separar o chip. Mudam o chip. Não há competição nenhuma no treino, que é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa muito importante com atletas tão bons, porque quando estás com os melhores atletas do mundo, começa a haver competitividade dentro do treino. Acabam por fugir um bocado do objetivo do treino, não é? Vamos todos ficar fora de zona. Tempo, claro que todos nós conseguimos meter ritmos malucos num treino específico, só que depois isso não é algo que seja saudável durante muito tempo. Claro. E tu tiveste a particularidade interessante, e tu já referiste, porque tu tiveste só com o Drew e com o Vicente. Ou seja, tiveste aí um grupo de 3 pessoas em que basicamente eram... Ou seja, tu e o Vicente Liz basicamente ajudavam-se muito um ao outro, acabaram-se por se ajudar muito, porque ele, se não fosses tu, ele estava a treinar sozinho e a mesma coisa acontecia contigo. Portanto, acho que isso deve ter sido... Deves ter conseguido criar aí umas boas relações e aprendeste muito, de certeza, não foi? Exatamente, não. E isso foi espetacular, porque o Yela estava cá, ou seja, porque neste momento, como o Joel é treinador, é o selecionador nacional australiano, ele foi para a Austrália e esteve lá com a equipa australiana. E a equipa internacional acaba por ser eu, o Yela e o Vicente. E o Drew estava cá como treinador da equipa aqui. E o Yela teve lesionado, estava com uma fratura de stress, ou seja,
grande parte dos treinos não podia fazer connosco, acabei por ser eu e o Vicente pronto, pá, aí 2 meses se calhar seguidos a treinar juntos. Pá, e sem dúvida que conseguimos criar ali um ambiente entre um e o outro e uma relação excelente, uma relação que fez, epá, a mim ajudou-me muito a crescer, e acho que, quer dizer, também se não tivesse cá estava ele a treinar sozinho grande parte do tempo, por isso sem dúvida que o ajudou a ele, ou seja, e é esse respeito, ou seja, o respeito não de, epá, estás a ser melhor, vais-me ganhar na prova, não, porque ele vai para a prova não é para me ganhar a mim, é para ganhar a todos. Acho que a diferença é essa, porque nós estamos na prova, não é para ganhar ninguém especificamente, é para ganhar a todos. Exato. E por isso queremos ajudar uns aos outros a ter as melhores capacidades possíveis para chegar à prova e ganhar, porque também no fundo para o grupo, se nos ajudarmos uns aos outros e o grupo tiver bons resultados, isso é melhor para o grupo, porque saber que eu estou a treinar com o campeão do mundo é saber, dá-te a confiança logo, é passo. Se ele faz isto e é um campeão do mundo, eu simplesmente tenho que seguir e fazer a mesma coisa. Exato. E vice-versa para os outros. Sim. Eu por acaso, eu gostei muito de ver uns vídeos que saíram do Sweet Elite, da página da Sweet Elite, em que se via basicamente, acho que foi um treino de rampas e alguns treinos que vocês faziam, e uma coisa que eu achei curiosa foi que tu entraste, na altura acho que era uma fase em que tu estavas a entrar no grupo, e ou estavas com menos volume de treino ou alguma coisa, e eles adaptavam o treino para ti, ou seja, tu fazias sempre um bocadinho a mais. Uma coisa que eu tenho ideia do grupo de treino é que eles são muito cuidadosos com todas as intensidades e todo o volume que tu colocas. Não sei se é verdade, mas qual é a tua perspectiva nesse aspecto? Bem, eu, sem dúvida, eu sou o mais novo do grupo e treino menos com o Vicente e menos com ela. Depois, pronto, há sempre treinos um bocadinho diferentes. E nós tentamos sempre fazer o máximo juntos possível, ou seja, para nos ajudar uns aos outros, mas o treino é sempre individual para cada pessoa. Mas uma das coisas que eu gosto muito, e uma das coisas que vem um bocadinho, é a escola que eu aprendi com o Joaquim, e é por isso que eu gostei tanto de me juntar aqui, é que o treino era exatamente a mesma cultura, a mesma ideia. Sim. Só que era o passo a seguir, porque é muito mais em termos de volume. E de intensidade acaba por ser a mesma intensidade, só que claro que os ritmos são mais altos porque a qualidade dos atletas aqui é melhor. Exatamente. Mas eu diria que das coisas mais importantes aqui, e é isso que é a diferença. Eu diria que tu vais treinar num grupo com uma cultura errada e é suposto correr, vamos dizer, as séries tens meia hora, 3:30. E tu começam a correr, começam a 3:30, depois vais lado a lado, um vai a 3:29, outro 3:28 e vão devagarinho e acabam já a 3:10, uma coisa do género. Como o David fazia. Como o David fazia. E chegas ao fim e é grande treino. E é verdade, é um grande treino. É um grande treino. É um grande treino, sem dúvida. Mas, pensando que tu queres estar um ano inteiro... A treinar com mais consistência, exato. Semanas 30 horas sem ficar lesionado ou ficar doente, trata-se de quem é que consegue manter os 3:30, os 30 minutos todos. Exatamente. Quem é que é o melhor atleta a manter o ritmo exato que é suposto ter. Quem é que é tipo o mais disciplinado para não se deixar entusiasmar demais e fugir. Bem, eu diria, o melhor a meter ritmos é o Vicente, assim de longe. Ele consegue ir para a pista sem olhar para o relógio e diz-lhe para fazer um 7 por volta, ele faz um 7 exatamente. Diz-lhe um 8, ele faz um 8 exatamente. Impressionante. Que é muito bom, porque depois os outros simplesmente seguem isso, ou seja, ele mete o ritmo, depois os outros têm, por exemplo, imagina, vamos fazer 15 de 400, em que são 5 a um 10, 5 a um 7, 5 a um 5, uma coisa do género. Uhum. Ele mete-se na primeira, mete o ritmo, depois os outros se calhar trocamos, mas é sempre tentar manter, porque ele exatamente consegue ter o ritmo mesmo. Sim, já tem muita experiência. E nós temos o respeito por ele por isso, ou seja, sabemos, calma aí, vai tu para a frente que tu sabes meter o ritmo que é suposto irmos. Muito bem. Então chegamos aqui à parte que presente e vamos para o futuro. Estamos em ciclo olímpico, Jogos em 24, só faltam 2 anos. Antes disso temos aqui ainda temos esta época. Qual é que é a tua
previsão assim a longo prazo, as tuas expectativas também, não querendo que as coisas nunca são certas e no mundo do desporto as coisas nunca são certas, mas o que é que tu vês a longo prazo agora para esta época e em Jogos Olímpicos mesmo? Acho que podemos perguntar-te o que é que tu pretendes dos Jogos também, o que é que tu queres chegar lá e fazer? Que eu acho que isso conta sempre. Conta sempre. Há coisas. Ok, começando por esta época, mas eu não gosto muito de dizer que resultados é que eu quero ter, porque Sim, eu sim, sei sim. o que é que quero e às vezes parece que. Não sei. É uma coisa que Tu queres ser sempre o melhor, pronto. Queres fazer o melhor possível. É a única coisa certa, pronto. Resultados, isso, logo se vê. Não, eu diria mais. Pá, mentalmente, eu vou para lá para ganhar. Exato. Mas não é uma coisa bonita de dizer, porque se eu vou dizer que eu vou para os jogos para ganhar e depois fico em terceiro lugar. As pessoas dizem que é falta de humildade, mas lá está, é aquela cena. Mas tu não podes trabalhar para ser segundo, né? Tens de tentar trabalhar para ser primeiro, né? Eu não estou a trabalhar aqui a pensar, aquele segundo lugar vai ser bué da bom, exatamente. Não quer dizer que se fizeres segundo não vais ficar super feliz, mas não podes estar a trabalhar para ser segundo, porque isso normalmente corre mal. É isso mesmo, claro que eu diria, qualquer medalha nos jogos seria uma coisa excelente, uma coisa de outro mundo, ainda por cima no nosso país em que Portugal tem pouquíssimas medalhas. Poucas medalhas. Nos jogos, mesmo de sempre, se contarmos as medalhas todas que Portugal tem. Sim. E no triatlo só temos uma, portanto. Exatamente. Seria muito bonito poder fazer isso por Portugal e claro que tinha um grande gosto em chegar lá em condições para fazer isso. Mas consegui fazer um top 8, ou seja, diploma. Como é que é? O diploma é bonito. Ou seja, eu diria há ali diferentes objetivos, mas não é que eu esteja agora a trabalhar porque aí eu vou ganhar os jogos. Ou seja, estou a trabalhar para me desenvolver ano após ano para chegar lá nas melhores condições possíveis. Melhores condições, exatamente. E pronto, falando sobre este ano, os objetivos deste ano. Estás em sétimo, não é? Na WTS? Estou em sétimo. É uma discussão que eu por acaso tenho tido com o Joel, que inicialmente não tinha nenhum objetivo muito grande em termos do ranking, ou seja, o meu maior era um bocadinho o ranking olímpico, começar a juntar os pontos do ranking olímpico. No ranking WTS, simplesmente ser o primeiro ano em que eu fazia as WTS todas, para entrar no circuito. Depois as coisas, também sendo o meu primeiro ano, depois desta mudança gigante, não estávamos à espera que as coisas corressem tão bem logo de início. Agora, exato. Acabaram logo em Yokohama, a primeira prova do ano, que normalmente não é o meu forte, assim, a primeira prova do ano, consegui logo um terceiro lugar. Em Leeds correu muito bem, com o quarto lugar, quase no terceiro. Tens de meter um bocadinho mais o pé para a frente. Mas é os ombros, né? É os ombros, aquilo do pé foi uma brincadeira. Sim. Não sei se mandar para a frente. Mas ele ganhou. Da próxima manda-te, mergulha de cabeça para a meta. O pé à frente não, mas mergulhar para a frente era capaz de se calhar de ajudar mais um bocadinho. Pronto, e seja como for, eu agora acabei por estar numa situação bastante boa dentro do ranking mundial, estando em sétimo, e falta-me uma prova comparado a grande parte dos outros atletas ali, porque são as 4 melhores mais a finalíssima, e eu ainda só tenho 3, porque é a Abu Dhabi. E tens agora Hamburgo, né? Hamburgo para a semana? Exatamente. Ou seja, entrei ali num momento em que estou ali perto de lutar pelas medalhas no Campeonato do Mundo outra vez. Não era algo que eu estava à espera que acontecesse este ano, embora, claro, é alguma coisa que eu queria, mas não é algo que eu estava à espera depois de tudo o que aconteceu. O que mete ali um bocadinho em conflito com a Super League, porque eu quero muito fazer parte da Super League, quero muito competir na Super League, mas vão ser muitas provas em cima umas das outras, e eu estou neste momento a discutir isso com o Joel, porque inicialmente ele disse, se queres ir à Super League, vai, porque também não é que estejas a lutar, não é que o objetivo seja lutar por ganhar o Campeonato do Mundo, por isso está à vontade, porque faz diferença, porque competir tanto faz sempre diferença no resultado final, porque vai-me faltar treino, ou seja, exatamente. Ali principalmente em Bermudas e para Abu Dhabi, vou ter 2 meses antes cheio de provas que não vão deixar competir para estar na maior performance. Claro que posso ter provas, mas não estamos a jogar com as cartas todas na mão já. E ele voltou agora a falar comigo a dizer, tínhamos dito que ias à Super League, mas agora ainda queres ir?
como é que é? Queres lutar pelo campeonato do mundo? Claro. Já estás a pensar, basicamente. Tens de ver. Epá, Agora Hamburgo também se calhar vai mudar um bocadinho isso, né? Se corre muito bem, pode modificar um pouco, né? Neste momento é uma situação complicada porque se corre muito bem, dá-me pontos suficientes para eu estar à vontade para fazer a Super League. Mas também me dá pontos suficientes para eu estar a lutar mais perto pelo pódio no Mundial, ou seja, também me dá razão para eu se calhar não fazer, ou seja, ao mesmo tempo dá-me razão para eu fazer a Super League. É uma situação complicada. Olha que situação tão chata, olha que problema. É como... Olha o problema. Ou vou ser bom aqui ou vou ser bom naquele lado. É o Fernando Santos a escolher o 11 de Portugal agora e mesmo assim faz-lhe confusão. Muito bem. Pronto, então é isso. Já agora, queria-te fazer aqui uma pergunta e isto já pode ser um bocado mais polémica, vá. Tu ficaste fora dos Jogos Olímpicos em 2020, se calhar nunca era o teu pensamento sequer ir, surgiu a oportunidade, aconteceu o que aconteceu, não importa, aqui é mais uma questão de queremos a tua opinião. Como é que achas que deve ser escolhido o atleta olímpico? Ou seja, se achas que a filosofia portuguesa está certa, em que é o ranking, o melhor do ranking vai, se achas que deveria ser como na América, em que tens uma prova de seleção, se achas que deveria ser puramente por decisão técnica, isto é uma questão complicada, mas diz-nos um bocado o que é a tua ideia em relação a isso, ou o que é que se calhar achas melhor, ou mais equilibrado até? Sem dúvida, é uma pergunta complicada. Eu acho que o mais importante, ou seja, um bocadinho por aquilo que se passou em 2020 ou em 2021. 2021, exato. É muito difícil estar... o problema do ranking é que é uma coisa que são muitos anos de... Ainda por cima o ranking ITU ou o ranking olímpico são 2 anos. Em 2021 ainda por cima eram mais anos porque 2020 não tinha contado. Não tinha contado. Para mim o importante, ou seja, pensando... Eu olho muito para o triatlo, como eu disse, de uma forma profissional, de uma forma objetiva, de que temos que ir aos jogos para ter o melhor resultado possível. Ou seja, para mim não... Claro que eu quero ir aos jogos, quero muito ir aos jogos, mas quem quer que seja que vá para Portugal tem que ser a pessoa que consegue no momento, naquele dia, não é... pode ser, não é a pessoa que se calhar teve os melhores resultados durante o último período, o último ciclo todo, mas é a pessoa que naquele dia consegue estar nas melhores condições e tem a maior probabilidade de trazer uma medalha para Portugal, se possível, mas ter o melhor resultado possível. Pensando dessa forma, acho que é importante dar a oportunidade a que os resultados mais perto dos jogos tenham mais importância do que outros resultados. Okay. Com isto eu quero dizer o quê? Que, bem, provavelmente eu diria que para estes jogos nós vamos ter três atletas, três homens, porque pronto, tendo o Silva, o Batista, eu e o Puras, acho que entre nós os 4 facilmente, se tudo correr bem, vamos ter 3 lugares ali. Não vamos ter 4 porque não é possível. Boa. E eu diria que é importante, ou seja, sem dúvida o ranking olímpico é importante, mas eu diria alguma regra do género que o campeonato do mundo o ano antes tem que ter maior influência. Tem que ter maior influência. Concordo completamente. Ou seja, eu diria, tendo 3 lugares, por exemplo, um dos lugares ir para quem está mais acima no ranking, um dos lugares ir para quem teve o melhor resultado no Campeonato do Mundo no ano antes dos Jogos, e um dos resultados ir para uma prova específica no ano dos Jogos. Ok. No fundo é uma mistura entre... Exatamente, no fundo tu conseguiste meter as 3 opções que nós te demos. Olha, e por acaso soou bem, parece-me um excelente modelo, porque sim, lá as está, coisas não são... acabas por não favorecer assim nenhum dos lados, nem um atleta que esteja a aparecer e que esteja se calhar com menos ranking, nem um atleta que também já fez o seu percurso e tem consistência, por isso acho que acaba por ser uma boa ideia até. Sim, porque 2021 era um pau de 2 bicos muito complicado e nós sabemos isso e pronto, já passou. Era uma situação diferente, já passou, acho que também não... Exatamente, não, mas a tua resposta era mesmo aquilo que nós queríamos, era saber a tua opinião, como é que se faria a coisa, e respondeste perfeitamente, e acho que respondeste. Portanto, é uma ideia. Era preciso pensar mais tempo a fazer uma coisa final, mas acho que é exatamente... Sim. Pronto, acho que a ideia por trás tem que sempre ser quem é que vai estar em melhores condições naquele dia, e daí trabalhar para trás para ver como é que conseguimos
ter a certeza que temos lá o melhor atleta que vai estar em melhores condições naquele dia. Muito bem. Sim. Ora bem, está feito. Agora falta-nos só o nosso momento mais fixe, que é perguntas rápidas. Hoje não vai ser perguntas rápidas, vai ser quiz. escolha múltipla. Um quiz. Estás pronto para acertar coisas? Temos 10 minutinhos para fazer isto. Vamos lá, Olha, então. Basicamente temos duas... Há respostas certas e erradas? Ou é... Não, temos Há respostas opções. certas e Temos erradas. opções. Mas temos opções. Portanto, primeira pergunta. Qual a capital da Suécia? Helsínquia, Copenhaga ou Estocolmo? Estocolmo. Boa. Ok, Tim, um ponto para o Vasco. Eu pensava que ia Agora- ser perguntas assim do que é que eu escolhia, mas afinal não, é mesmo. Não. É perguntas de cultura geral, mais ou menos. Ai, estou tramado. Mas nós estamos a começar pelas fáceis. Pois, eu E percebi. atenção, isto está feito para tu teres no mínimo positiva. Se não tiveres, há alguma coisa de errado. Mas São 10. Quantas é que são? 10. 10, estás uma certa. Agora, Bora. a última da Suécia. Qual o rei da Suécia? Carlos, Guilherme ou Henrique? E agora? Agora, É o Carlos. Mas Boa! não é Carlos. está certo. Bingo! 2 pontos Tá para o Vasco. Muito Vou bem. viver 27 anos na Suécia, tenho que saber estas coisas. Passaste com 2 certas na fase da Suécia. Vais Então, para agora vamos à Portugal. fase Portugal, ok? Agora eu já não vivo em Portugal há 7 anos. Claramente não nos conta. Em que dia se celebra o Dia de Portugal? Dia 5 de outubro, dia 1 de maio ou dia 10 de junho? Calma aí, diz lá as opções outra vez. 5 de outubro, 1 de maio ou 10 de junho? É tudo feriados. Pois, a cena é essa, são todos feriados. Calma aí, 5 de outubro, 10 de outubro. Não, 5 de outubro, 1 de maio ou 10 de junho? Não vou procurar, não sejas... Não, estou só a escrever no papel as diferentes opções. David, faz aí a contagem. Bora. Tens- Vou dizer 5 de outubro. Não, pá! Está errado. fogo. Ai, É dia 10 de junho. É a última. Mas quais é que são as outras? Mas calma aí, agora tens de explicar o que é que se celebra nos outros dias. 1 de maio é o dia do trabalhador e 5 de 5 de outubro outubro é a é- implantação da República. Exatamente. Mas nós também não somos assim tão bons em Olha que feriados. agora quase que nos apanhavas bem, nós é que estivemos a ver isto ontem. Pois. Eu nem Nós vou já dizer, temos mas o David disse: o dia de Portugal é este dia, e depois fomos ver, era outro feriado. Mas pronto. Agora ainda para fechar Portugal, agora não tens opções, mas tens de acertar. É para correspondência. Nós vamos dizer uma comida portuguesa e tu tens de dizer a zona onde é essa comida. Francesinha. Isso é do Porto, não é? Está certo, certo. boa. Próxima. Sopa da pedra. Alentejo? Não, Vasco. Santarém? Santarém? Vasco, tu tens lá a casa. Onde é que tu tens? Onde é que é a dos caracóis? É lá que eu costumo comer, em Santarém. Exatamente, está certo, eu dou-te esse E ponto. agora, para acabar isto, bolo do caco. Madeira. Boa, Boa. 3 em 3, mais nada, é isso Então mesmo. neste momento estás com uma errada e 3 certas. Faltam 2 para a Exatamente. positiva, bora. Qual o teu melhor lugar no ranking mundial? Não. Qual o teu lugar atual? Qual o teu lugar no ranking mundial, neste momento? Calma aí, o ranking olímpico ou o ranking... Não, o World normal. O normal. Norma. Queres opções? Sim, dá as Dá-me opções. opções então. 29º, 25º ou 23º? Bolas, eu sei que é 20, não sei exatamente qual deles. Nós já sabíamos que tu não ias saber. 29, 25 ou 23º? 23º não é. 5º ou 9º? 29, se calhar passaram-me alguns agora em Montreal, por isso eu diria 29. Errado. 25º. Pronto, ok. Olha, é bom sinal. É bom sinal, exatamente. Não sei, isto pode ter atualizado, mas ontem era 25º, acho que Não, atualizou. ontem já tinha atualizado no Real. Pronto. Muito bem. Estás com 3 em 5. Agora, pergunta 6. Esta aqui vai ser mais, se calhar, mais difícil, porque não há Esta é mais opções. tricky. Em 2018, qual foi o lugar da estafeta do Benfica no Campeonato da Europa de Clubes e qual é que eram os elementos da estafeta? Em 2018 fomos segundos. Os elementos da estafeta... Campeonato da Europa, tu disseste, certo? Campeonato da Europa. Sim. Calma aí. Eu acho que eu não fiz nesse ano. Não. Não. Foi, ou seja, o Puras e o Silva, dos homens.
Não, vai, Sim, diz, está diz tu. certo, sim, bora. Ok, calma aí. Já estou a essa vantagem, está certo? A Mais. Puras, a Silva, a Katie e a Melanie. Ei. Era a Errado. Vera. Era a Vera. Ah, é Vera. E olha, o lugar não era, não era segundo, era terceiro. Ah, era? Olha, por acaso pensava que era assim. Foram vice-campeões, foi no ano em que tu foste. Não foi? Foste vice-campeão pelo Benfica. Tu foste deves ter sido em 2020 ou 2019. Muito bem. 3 em 3. Faltam 4 perguntas. Tenho que estudar mais Em triado. que rio se vai nadar nos Jogos Olímpicos em Paris? Ih, No rio Loire, no Reno ou no Sena? Aí, esta vai ser mesmo ao calhas. Diz lá os três. Loire. Reno ou Sena? E são tudo rios em França? Talvez. Em Paris? Não, Talvez. Pode dizer. Talvez. Espero que sim. só um é que é em Paris. Ah, só um é que é em Paris. São Sim, todos sim. em França, mas só um é que é em Paris. O Reno, eu já não me lembro. Loire ou Loire, Sena? Há um Sério? que não é em França, penso eu. Yeah. Mas nem não tenho a certeza absoluta. Mas também não interessa, tu não sabes, né? Loire, Sena. Ou Reno. Eu diria esse, o Reno. Não. Esse é o Acho único que em Itália. É o único em Itália. Oh, Não, Sena. Era a cena. A Sena só faz lembrar de Já estamos a informar para a prova. Em que Agora- lugar... Diz o que, bora. Não, podes dizer esta, podes dizer Em que esta. lugar ficou a Vera na volta a Portugal em 2021? Quarto, 2021. quinto ou terceiro? O ano... Pois, eu estava a pensar, é 2021, 22 agora, né? Não, 21, o ano passado. Desculpa, diz lá. Quarto, Também vais dizer quinto ou terceiro? Tan, tan. Tan, tan. Pô, Tan, tan. ano Resposta. passado. A cena é que ela, se ela vê isto, depois fica zangada comigo. Ela vai ficar zangada contigo. É bom Eu que sei, acertes eu sei esta. que este ano ficou em terceiro. Sim, boa. Essa acertaste. Vá, tiramos o terceiro, ficas 50-50. Quarto ou quinto? Quarto ou quinto? Eu diria quinto. Quarto lugar. Fogo, estás a quebrar, meu. Chegaste à corrida, estás a quebrar. Não acredito. Agora tens duas perguntas. Dulce Vera. Agora tens duas perguntas para acertar para ainda ficar positivo nisto. Calma aí, eu Vá. tenho 3 certas só. Tens três certas, faltam duas. E digo-te já que estas duas podem não ser das mais fáceis. A última Quer dizer então. que eu já falei 5 perguntas. se calhar- Está mal. Eu se calhar não Bora. tinha ter deixado a universidade. Vai, estas duas, esta eu acho que tu acertas. Que idade é que tem o Van São Luís? 33, 32 ou 34? Ele acabou de fazer anos e acho que é 33. Está certíssimo. Tá certo. Boa. Agora é E esta. agora a última. Fez anos este fim de semana, por isso é que era... Ok, boa, boa. Então vá, pergunta decisiva. Estás aonde agora? Estás aonde? Onde é que tu Estás estás? Estás a viver aonde? Ah, estou em Girona? Pronto, Qual é a distância de Girona a Lisboa? fácil. Aí, ok, dá-me as opções, tens de me dar opções. 1324 km, 1298 km ou 1467 km? Basta-te só dizer se é 1300, 1200 ou 1400. Sim, também pode ser por aí, né? Bem, eu até agora, eu acho que eu vou mandar ao calhas, né? Porque eu não faço ideia. Mas eu depois de ter falhado, eu tive 5 que mandei ao calhas. Acho que pela probabilidade, agora mandar ao calhas devia acertar numa delas, não? Eu também acho que sim, Sim, esperemos que sim. Fogo. Bem, 1400 parece bem, isso é quase 1500 km. Isso Ok. parece demasiado. Ok. Agora, as outras duas são bem perto, são tipo 26 km entre uma e a outra, por isso. Afinal, estás a ver, não és nada mal em matemática, afinal és inteligente. Olha, estás mesmo sob pressão, que a reunião está mesmo a acabar, por isso tens 30 segundos. 1298. Ei. Meu Olha, Deus, espera lá, vamos fazer isto outra vez para acabar bem. Vamos gravar novamente. Isto vai Mas abaixo olha, outra vez e voltas vai a agora entrar e acabar. nós fazemos a pergunta e tu acertas. Só para acabar em festa. Ok.
Estou com vergonha agora, falhar tanto. Vá. Já voltamos a entrar. Então pronto, olha, Vasco, perdeste o jogo. Pronto, Perdeste na secretaria. Vasco, perdeste na secretaria. Eu depois vou meter esta parte no vídeo porque esta discussão está interessante. Portanto, então isto significa que chegamos ao fim da nossa bela entrevista com o Vasco Vilaça. Estávamos aqui ainda a ver se o Vasco conseguia ficar positivo, mas afinal não, o Vasco foi por pouco. Eram perguntas difíceis, honestamente. Pelo menos sabes onde é que se come bem em Portugal. Muito obrigado por teres aceito este convite. Acho que foi uma boa conversa e para um rapaz tão novo, para um jovem tão novo, que ele já parece velho, tens uma grande mentalidade. Boa sorte para o resto da época. Boa sorte agora para Hamburgo, já para a semana. E diverte-te também ir por terras espanholas, basicamente. Obrigado, foi com grande gosto que estive aqui. É um espetáculo estar aqui à conversa com vocês. Diverti-me muito e pronto, peço desculpa à Vera quando ela ouvir isto, que espero que só veja isso depois dos Jogos Mediterrâneos. Isto está muito no final, portanto, isto está muito no final, se calhar ele não chega cá. Vê lá, pois é, mas assim é que vamos perceber se o pessoal vê até ao fim ou não. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver.